Muito obrigado. Na verdade, nós temos ainda algum tempo. Mas agora, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, muito bem-vindo. Por favor. Não sei se eu entendi bem a sua orientação. Os 15 minutos que você sugeriu diários, 15, 20 minutos, seriam para ser divididos com essas 3 meditações, a impura, seguido da pura e seguido do desejo? Na verdade, eu estava sugerindo praticar 15 mais 15 mais 15. Mas também, se não for possível, vocês podem meditar 10, 10, 10. São as 3 juntas? Na sequência, né? Na sequência. Ou 15, 15, 15, que eu acho que é melhor assim, né? Melhor. Mas também vocês podem praticar 15 e 15 e deixar Metta Bhavana para o dia. Vocês sempre vão ter oportunidades de encontrar pessoas, então, diante de pessoas, animais, situações, a gente vai recitando desse modo. Essa meditação Metta Bhavana, junto com o Prajnaparamita, ela pode ser mantida durante o dia. Essa é uma mente muito protetora para nós mesmos, né, para os outros seres. Na verdade, nós precisamos reconstruir o mundo a partir dessa meditação. Como é que o senhor compreende pensamento positivo? Pensamento positivo? Isso é uma forma de pensamento positivo, né? É assim. Mas às vezes as pessoas, elas falam de pensamento positivo mais ou menos assim, que o Flamengo ganhe, né? Mas isso seria assim, pensamento positivo dentro da roda da vida. Então, por exemplo, nós estamos dentro de um jogo, eu tenho um pensamento positivo, agora eu vou vencer esse jogo. Isso eventualmente até funciona, mas o fato de nós vencermos jogos não é uma grande coisa. Porque afinal, um jogo é sucedido por outro, aquilo não nos retira desse processo ansioso, infinito, infindável, que termina culminando na morte. É assim. Então, quando nós começamos a olhar de forma mais elevada, aí é o verdadeiro pensamento positivo. Então, aqui eu não descrevi ainda totalmente as nuances desse processo, né, que o caminho de meditação vai abrir. Mais adiante nós vamos olhar, por exemplo, a visão do próprio Prajnaparamita. Aqui eu falei do mantra, mas eu não dei uma instrução sobre o Prajnaparamita. Então nós não aprendemos ainda a olhar de fato a realidade como algo que pode ser construído pelo posicionamento da nossa mente. Nós vamos precisar desenvolver isso, para desenvolvermos uma capacidade melhor, maior, mais efetiva de construir as realidades e manifestar a nossa presença de uma forma positiva. Mas aqui, através da meditação Metta Bhavana, nós já fazemos isso. Agora, através do Prajnaparamita, nós vamos descobrir essa natureza que não nasce e não morre. Mais adiante nós vamos meditar sobre essa natureza também. Nós vamos aprender a estabilizar sobre essa condição de modo lúcido. É assim. Então esse é o caminho de meditação. Quando nós olhamos tudo isso de uma forma positiva, a gente pensa que pode fazer isso, isso é um bom pensamento positivo. Mas muitas vezes se associa o pensamento positivo como um meio de obter os resultados que nós estamos aspirando em meio ao mundo. Ainda que isso exista, seja possível, isso seria menor. Isso está no tamanho da nossa aspiração. Se nós aspirarmos coisas cíclicas, nós terminamos obtendo. Mas muitas pessoas, por exemplo, estão infelizes porque conseguiram o emprego. Outros estão infelizes porque conseguiram casar. Outros estão infelizes porque conseguiram ter os filhos que queriam, ou conseguiram passar no vestibular, enfim, o curso não era aquilo. Então nós, como se diz assim, no samsara, no mundo condicionado, qualquer coisa que você peça pode se tornar tanto fonte de felicidade quanto fonte de sofrimento. É assim. Os filhos podem ser fonte de felicidade, os trabalhos podem ser fonte de felicidade, mas não necessariamente. É assim. Eu sempre tenho um pouco de dificuldade para, com a mente, entender a dedicação de mérito, né? Então, assim, quando eu medito,
e depois eu dedico o mérito da prática, às vezes eu fico pensando, mas o que adianta eu dedicar? Porque se ninguém está aqui, ninguém... Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a dedicação do mérito. A dedicação do mérito, ela realmente é muito importante. Essa dedicação do mérito, ela é parecida com a própria meditação Metabhavana. Ela seria mais ou menos assim, que com a minha prática, os seres sejam felizes, os seres ultrapassem o sofrimento. Né? Essencialmente isso que nós estamos querendo, que eles atinjam a liberação completa. Isso é a dedicação de mérito. Muitas vezes nós fazemos a nossa prática como se fosse alguma coisa que precisa ser feita. Mas quando nós dedicamos os méritos, a gente entende de forma muito mais profunda a nossa própria prática. A dedicação do mérito, ela está de acordo com o aspecto preliminar da própria prática, que é a motivação. Então, antes de iniciar a prática, nós definimos a motivação. Por que nós vamos praticar? Nós vamos praticar, aqui eu estava sugerindo isso, né? Nós estamos praticando para quê? Para trazer felicidade para os seres, para equilibrar a mandala, para endireitar a estupa, arrumar a estupa, para que todos podermos ser mais felizes, mais equilibrados, para consertar o mundo, para curar a nós e o mundo. Aí quando nós terminamos, a gente diz que os seres sejam felizes, né? Mas no meio disso, a gente lembra especialmente os mestres, que os mestres, eles são o veículo para isso. Então nós dedicamos que através da nossa prática tudo se equilibre e por isso também os mestres possam viver mais, eles possam dar os ensinamentos, tudo possa correr melhor. Nós lembramos também dos mestres do passado. A gente diz que as tradições espirituais, no caso aqui, quando eu recitei, é a tradição Nyingma. Então que a tradição Nyingma se mantenha, que essa fonte de ensinamentos e de felicidade dos seres, esse tesouro que rompe a ilusão e nos ajuda a avançar e ajuda os outros seres a avançar, que isso perdure. A gente aspira assim. Então a gente nomeia Khenpo Chantyarikshita, Guru Rinpoche e o rei Trison Deutz, a gente nomeia como os fundadores dessa linhagem. Então a gente diz que essa grande tradição se mantenha. Isso é fonte de felicidade, é o veículo onde os seres vão encontrar os ensinamentos e os meios para manifestar essas transformações, né, que são, enfim, o retorno à condição natural deles. Então, a dedicação de mérito, ela fecha a motivação. Ficou mais ou menos? Por favor. Para explicar a meditação Metabhavana, você falou dos 12 elos e da roda da vida. No caso, a meditação Metabhavana é uma forma de utilização da roda da vida, um propósito. Se eu vi um vídeo seu dos 12 elos de originação, independente, é uma maneira de você utilizar isso? Como é que... A meditação Metabhavana é como se fosse um antídoto para o problema dos 12 elos. Então os 12 elos, eles nos configuram uma visão de mundo que é como aqui eu estava dizendo, né? O Buda, no início eu citei isso, né? O Buda, quando ele se aproximou da morte, ele diz: eu manifestei um corpo de sonho para benefícios de seres de sonho imersos em sofrimentos de sonho. Eu não vim, eu não vou. Então vocês podem imaginar assim, uma mãe chega no meio do jogo e diz: eu manifesto um corpo de sonho para interromper esse jogo de sonho onde vocês não vão a lugar nenhum. É um pouco isso. Mas os meninos, no meio do jogo deles, eles pensam que aquilo é a realidade, aquilo é o mundo. Então os 12 elos é uma forma de descrever um jogo que a gente iniciou e não sabe que iniciou e está nos dominando totalmente. Então a realidade não é aquilo. Então nós estudamos os 12 elos para descobrir que a nossa realidade não é aquilo, que ela é uma realidade construída, forjada.
E a meditação, esses 3 tipos de meditação que eu aqui expliquei, eles são formas de nós ultrapassarmos essa fixação ou essa limitação que o próprio jogo estabelece. Ele é um antídoto, né? Junto com outras meditações que vêm na sequência. Então, na verdade, a meditação é um caminho de meditações. Por favor. Quando o senhor fala em liberdade, dá para escutar? Dá para escutar. Eu estava olhando para o Raul, se o Raul ia te filmar. Ele está atrás da coluna, ele não está podendo te ver. Quando o senhor fala em liberdade, eu fiquei me perguntando sobre o sentido dessa liberdade. Se refere a uma transcendência do eu, a uma transcendência do que há, uma transcendência do que existe, ou se a liberdade seria uma reordenação, uma nova produção de sentidos que nos é imanente. Quando eu estava aqui me referindo à liberdade, eu me referi de 2 formas. Primeiro, a liberdade de não precisar responder às coisas que nós aparentemente estamos condicionados a responder. Essa é uma liberdade mais próxima do mundo, das coisas do mundo, mas é uma liberdade muito importante. Aí existe um outro tipo de liberdade, que é a liberdade natural, que não é forjada, ela não diz respeito à construção das coisas. É uma liberdade, ela não diz respeito a prisões que a gente esteja submetido. É uma liberdade onde nós podemos até mesmo construir coisas. É uma liberdade original. É aquilo que mais se aproxima daquilo que nós somos verdadeiramente. Então, uma forma de descrever a nós mesmos é falar dessa liberdade que nós temos de nos construirmos e de exercitarmos essas construções. Essa liberdade, ela pode, nesse sentido, ser entendida como Dharmakaya, o corpo do próprio Buda. Eu não sei se respondi a sua pergunta, mais ou menos, mas pode complementar se quiser. Aí eu posso responder de forma mais perfeita, se for.